Gente boa, Balanço Geral no ar com imagens mais uma vez ali da trincheira do bairro Alvorada. BR-365 na cidade de Uberlândia, onde infelizmente mais um acidente foi registrado nesse trecho. Segunda-feira, Balanço Geral já no ar, 11h30 da manhã, avisa todo mundo, ao vivo, nosso balanço, trazendo as principais informações, tudo que está acontecendo de importante aqui na nossa cidade, em toda a nossa região, você fica sabendo com a gente. É o principal programa de notícias da sua hora do almoço. E já começa com essas imagens, parece que é uma história que se repete pela quantidade de casos que são registrados exatamente neste trecho, é o pontilhão ali do Trevo do Alvorada, uma região que é muito conhecida e que levanta diversas discussões em relação à altura do pontilhão, em relação ao trânsito ali que é extremamente apertado por se tratar de uma pista simples e principalmente num trecho que é urbano aqui da nossa cidade, e é o assunto que nós vamos destacar agora para você que está chegando, acompanhando aqui o nosso Balanço Geral, viu? E lembrando que termina hoje o prazo para a elaboração de um projeto e a realização das obras necessárias para resolver os problemas desse pontilhão da linha férrea da BR-365. E o que chama a atenção é que foi registrado no local um acidente envolvendo então duas carretas, como você está vendo nas imagens, acidente registrado hoje de manhã. Débora Pérez já está comigo para trazer as informações, ela que está lá, deixando claro para o amigo, para a amiga que está acompanhando o Balanço Geral agora, para você que está saindo do seu trabalho, em deslocamento para sua casa, para você que normalmente passa por esse trecho. O trânsito agora está liberado, mas hoje no começo da manhã foi uma dor de cabeça gigantesca para os motoristas. Débora, bem-vinda ao Balanço Geral. Agora, tudo organizado, digamos assim, por aí, né? Bom dia para você. Oi, Rafa, bom dia para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Balanço Geral, tudo organizado, movimento por aqui, inclusive, está muito tranquilo, mas bem diferente daquilo que a gente encontrou ainda pela manhã. Meus colegas Saulo e também o Jefferson estiveram por aqui, produziram um material contando exatamente o que aconteceu. É claro que a gente vai trazer mais detalhes em relação a toda essa história, porque esse é mais um dos tantos acidentes que infelizmente já aconteceram por aqui. E muito engraçado ser hoje, justamente mais um dia em que a gente está contando mais um capítulo dessa história, porque a Justiça Federal determinou que a concessionária ferroviária apresente um projeto e execute as obras aqui no pontilhão da linha férrea sobre a BR-365 para resolver justamente esses projetos, esses problemas estruturais que frequentemente causam acidentes por aqui. Essa, inclusive, que foi uma decisão liminar da juíza Débora Cardoso de Souza Vilela, atendendo um pedido lá do Ministério Público Federal. Essa decisão, ela basicamente exige duas coisas: um aumento da altura da estrutura e também um alargamento do vão do pontilhão, conforme aquilo que está previsto nas normas da legislação vigente. Esse pontilhão, então, ele está em desacordo com os padrões técnicos e por isso, então, os caminhões frequentemente ficam presos aqui no local, causando diversos transtornos e também muitos riscos à segurança de quem precisa passar por aqui, principalmente por conta, né, de toda essa situação que já vem acontecendo. Essa determinação, ela foi feita lá no último dia 9 de dezembro e o prazo, como era de 6 meses, vence justamente hoje, dia 9 de junho. Então, como vocês podem perceber, a movimentação agora está bem tranquila, os caminhões, as carretas não estão tendo muita dificuldade para passar por aqui, mas é uma cena bem diferente da que a gente encontrou hoje pela manhã, porque teve uma batida bem ali embaixo do pontilhão. E o choque foi tão forte, mas tão forte, que até a cabine ali, quem estava passando por aqui, percebeu que a cabine do motorista ficou totalmente prensada ali. O motor foi empurrado contra o motorista que estava dirigindo essa carreta. Ele precisou, inclusive, ser retirado por alguns bombeiros, né? Foi um trabalho muito intenso. Quem passou por aqui pela manhã observou um pouco mais dessa movimentação. E a outra carreta azul estava carregando, inclusive, leite. Eram pelo menos 10 toneladas e a outra estava sem carga. Então, aconteceu de novo, mais uma vez. Vocês conseguem perceber também que a vegetação por aqui ela está queimada. Isso já é algo que tem acontecido nessa região por conta do clima, né? Temos observado alguns focos também, mas isso não tem nada a ver com a situação de manhã. São situações diferentes. Essa queimada aconteceu nos últimos dias e hoje pela manhã, então, esse acidente envolvendo 2 veículos de grande porte. É claro que a gente já estava acompanhando de perto um pouco mais em relação a essa movimentação por aqui, porque a gente sabia que hoje, dia 9 de
de junho vencia, no caso, esse prazo, diante do que foi ali pedido pela Justiça Federal, que determinou que a concessionária ferroviária apresente, então, esse projeto e já comece também a executar as obras aqui no Pontilhão para resolver toda essa situação. Rafa, já perdi as contas de quantas vezes eu estive por aqui falando sobre esse mesmo problema, contando histórias muito parecidas, algumas que terminaram, né, de uma forma ainda mais trágica, e hoje mais uma dessas histórias, mais 2 motoristas pelo menos tiveram a infelicidade de também presenciar uma batida como essa. Foi um trabalho muito árduo do Corpo de Bombeiros para conseguir resolver essa situação. A rodovia ficou interditada por algumas horas, mas agora a situação já está bem mais controlada por aqui, viu, Rafa? É uma dor de cabeça que é constante. Você que está chegando agora, lembre-se, Balanço Geral começando mais cedo, 11h30 da manhã, agora 11h35, a gente já trazendo as informações e explicando sobre essa bagunça, digamos assim, que aconteceu logo no comecinho da manhã e um transtorno muito grande para quem utiliza esse acesso, principalmente para o deslocamento do bairro à região central, por exemplo, que passa por ali, por esse pontilhão. Mas é um problema recorrente e explicando para o amigo e amiga do Balanço Geral que está chegando agora, essa ação civil pública, ela foi realizada no finalzinho do ano passado, por causa dos constantes acidentes que ocorreram ali na região. Foi um pedido do próprio Ministério Público para que algo seja feito e ali nós temos 2 responsabilidades, né, Débora Pérez? É importante as pessoas entenderem. Porque existe a responsabilidade de quem? Da empresa que é responsável pelos trens, pelo trilho, certo? Ou seja, por esse pontilhão, essa estrutura. E existe uma responsabilidade por parte do DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura, em relação à rodovia, porque esse trecho é uma rodovia federal, é a BR-365, lembrando, é 365, muita gente acaba confundindo com a 452, mas não, esse trecho é de responsabilidade do DENIT, é 365 até lá o trevo do Alvorada, daí depois ele faz ali o contorno seguindo o Alto Paranaíba, 365, e quem segue reto, aí sim se torna a 452. Só que algo precisa ser apresentado, e não só apresentado, o limite de hoje era até para que obras já começassem a ser feitas. Algo começasse a ser feito ali em relação a melhorias, em relação à sinalização. Mas, Débora, pelo que você está vendo aí, minha amiga, alguma coisa foi feita? Nós tivemos alguma mudança, pequena que seja, em relação a esse trecho, esse pontilhão? Nenhuma, viu, Rafa? Pelo contrário, andando por aqui, quem passa por essa região sabe exatamente do que eu estou falando. O que a gente consegue perceber é um desgaste ainda maior nessa estrutura quando a gente fala aqui do pontilhão. Ela está totalmente assim dominada por conta desses riscos, por conta, né, desses caminhões, dessas carretas que são muito grandes, que precisam passar, acabam levando parte dessa estrutura, está toda trincada. Então, assim, quanto mais a gente observa essa estrutura, mais problemas a gente consegue identificar. Então, está muito longe da realidade que a gente deveria encontrar, levando em consideração que o prazo vence hoje. Então, a proposta da Justiça Federal, que ela determinou, era que a concessionária, então, pelo menos apresentasse um projeto e já começasse a executar essas obras aqui no pontilhão para tentar já desafogar esse problema e trazer uma resposta mais rápida, porque é um trecho muito movimentado, é uma das principais ligações, principalmente para quem vai ali no bairro Morumbi, bairro Alvorada, Novo Mundo, precisa passar por aqui e a gente vem frequentemente mostrando toda essa situação. Já é um problema que vem se arrastando há décadas, então é uma situação completamente diferente da que a gente pensou que a gente encontraria aqui, levando em consideração esse prazo, viu, Rafa? Eu lembro de uma discussão que foi muito válida, que começou a ser feita, que era uma análise em relação à retirada desse trecho do trem ali nesse perímetro urbano, que ele se afastasse ainda mais da cidade, porque a cidade não para de crescer, e existia sim essa possibilidade. E era uma possibilidade que começava a ser vista por questões de valores, porque nós estamos falando de uma obra que vai custar caro. Um pontilhão novo não é barato, né? É uma estrutura que é muito mais cara. Então, eles precisavam fazer essa avaliação para entender se valeria a pena continuar com o pontilhão ali naquele trecho ou seria mais interessante afastar ainda mais da cidade esse trajeto que é realizado. Então, isso também começou a ser discutido pela empresa, começaram a analisar, mas o triste é que nós não temos nenhum tipo de resposta. Algo que é uma afronta a uma determinação da justiça, é um desrespeito à justiça. Porque do que adianta o Ministério Público acionar a justiça em relação a este problema? Uma ação civil pública ser realizada, ocorrer uma determinação se nada é cumprido,
Isso é muito, muito sério. E a gente precisa abordar esse assunto e levantar essa discussão que vem prejudicando muita gente. Agora, especificamente sobre esse acidente hoje de manhã. Nós tivemos um motorista que chegou a ficar preso às ferragens, né, Débora? Uma situação mais delicada e a nossa torcida em relação à recuperação dele, porque foi feio, né? Foi feio, ele se machucou bastante, né, Débora? Muito feio. O Corpo de Bombeiros teve que fazer todo aquele trabalho de desencarceramento, que a gente sabe que é um trabalho muito minucioso para conseguir ali tirar, né, esse homem que ficou preso às ferragens. É um trabalho muito complicado, muito difícil. Diversas equipes estiveram por aqui na parte da manhã para conseguir, então, pelo menos, né, levar mais segurança. Eles isolaram toda a área para fazer esse trabalho que, de fato, é um pouco mais complicado e é um trabalho que a gente já está muito acostumado também a acompanhar aqui. Como eu disse para vocês, a gente, claro, esteve presente, temos imagens, estamos mostrando tudo isso para você que está acompanhando a gente aqui na tela do Balanço Geral. Esse homem, ele foi socorrido, foi encaminhado para uma unidade de atendimento e claro que a gente está acompanhando também de perto toda essa situação. O outro motorista, ele não teve ferimentos diante das informações que foram repassadas, mas a gente está falando de 2 veículos de grande porte, um deles que estava carregado inclusive com leite, o outro estava sem carga, possivelmente o motorista estava indo buscar ainda, né, essa carga para começar todo o trabalho agora no início da semana. Então, semana movimentadíssima, começando de uma forma muito triste aqui, principalmente para quem passa por esse trecho, porque quem estava indo para a escola, quem estava indo para o trabalho, teve que ter um pouco mais de paciência para passar por aqui, porque de fato foi um trabalho muito lento, com muita dificuldade, mas que foi feito também com muita maestria por essa equipe do Corpo de Bombeiros que esteve presente por aqui e conseguiu fazer então esse atendimento, viu, Rafa? Lembrando o seguinte, a gente não tem atualização em relação ao estado de saúde desse motorista, mas se a família que estiver acompanhando a gente agora, nós sabemos que nas unidades de saúde o pessoal sempre acompanha o Balanço Geral. Nossa preocupação é com a vida. Por favor, converse com a gente para tranquilizar todo mundo em relação a esse trabalhador. O WhatsApp do Balanço liberado 997 98 9900. Você fica à vontade, você faz o programa junto com a gente e principalmente se você é da família, está acompanhando esse motorista, quer repassar algum tipo de informação, por gentileza, faça o programa aqui junto com a gente, nós estamos à disposição. Obrigado, Débora. Débora vai continuar atenta em relação a isso e a gente vai continuar aguardando também um posicionamento dos envolvidos, tanto do Ministério Público, que moveu toda essa ação no ano passado, como também da concessionária, que seria responsável por fazer esse projeto e começar a realizar melhorias ali naquele trecho. A gente vai continuar falando sobre isso durante a nossa programação e esperamos um posicionamento e você fique atento acompanhando aqui o nosso Balanço Geral. E falando em acidente, agora nós vamos trazer todos os detalhes desse caso que ocorreu no comecinho da manhã. São 2 caminhões, né? Um caminhão, melhor dizendo, e uma carreta, que acabaram se colidindo ali embaixo do pontilhão da BR-365 que dá acesso ao Alvorada, ao trevo do bairro Alvorada. Apesar do estrago, ninguém ficou gravemente ferido, mas o trabalho não foi fácil da equipe dos bombeiros e principalmente para conseguir fazer a limpeza da pista e retirar esses veículos pesados de lá. A batida foi bem debaixo do pontilhão. O choque foi tão forte que projetou a frente da cabine para dentro do local do motorista. O motor foi projetado contra o condutor, que foi retirado das ferragens pelos bombeiros. A carreta azul estava carregada de leite, ao menos 10 toneladas, e o outro caminhão branco mais leve e sem carga. Pelas marcas na murada de contenção, o impacto da colisão arrastou o caminhão branco por alguns metros. 5 viaturas do Corpo de Bombeiros, 30 homens foram empenhados nessa ocorrência. A BR-365 está interditada e a gente está aqui sobre a linha férrea aqui na região do Novo Mundo. E aqui do alto dá para ter uma visão mais clara desse acidente. Essa carreta que está carregada de caixas de leite descia a BR-365 e, segundo informações, as rodas travaram, batendo de frente com esse caminhão branco. O acidente foi mais propício, ou seja, as condições ideais para ocorrer nessa tragédia, porque o viaduto é muito estreito, tanto na parte alta quanto na lateral. Ainda é precipitado dizer que o estreitamento do vão poderia ser a causa do acidente. As 2 pistas têm no máximo 7 metros. O problema está na altura da passagem, que deveria ser de 5 metros e é, na teoria, de 4,5 metros. Vários veículos já entalaram no local, ou por negligência de motoristas ou pelas dimensões que se reduziram com o tempo. É que obras frequentes de recapeamento depositaram mais asfalto no piso, diminuindo os já insuficientes 4,5 metros.
Esse rapaz de bermuda que nada sofreu no acidente é o motorista da carreta azul. Ainda havia muito óleo na pista. Serragem foi espalhada para conter a substância escorregadia. Como a pista foi interditada, muitos motoristas fizeram um retorno na BR-365 mesmo, buscando alternativas para seguir viagem. É uma situação que infelizmente se repete. Esse acidente não tem nada a ver com a altura, com a dimensão, mas é algo que sempre a gente questiona. Vamos ser simples, poxa, vamos analisar a largura. 7 metros de um ponto para outro, tá? 7 metros. Meu amigo, 2 caminhões grandes. Faça o cálculo. 2 veículos grandes, um do lado do outro passando ali por baixo. É muito apertado. É muito, muito apertado. Houve uma falha, houve, né, um problema, mas algo precisa ser feito, e principalmente sobre aquilo que eu falei no comecinho do programa. Você que está chegando agora não está sabendo, no comecinho do programa a gente trouxe que hoje, exatamente hoje, termina um prazo que foi dado pela Justiça para que a concessionária que é responsável por este pontilhão faça melhorias, apresente um projeto e que comece a fazer melhorias para resolver este problema que infelizmente é muito sério e se arrasta há muitos anos aqui na cidade de Uberlândia. Mas não vimos nada de diferente por enquanto. A gente continua acompanhando, cobrando por parte das nossas autoridades, lembrando que esse pedido foi feito pelo Ministério Público para que fossem tomadas ações para evitar, né, acidentes que são muitos que ocorrem ali. Algo que eu já comentei aqui no Balão Geral, a cidade cresceu ainda bem, né? Bom, né? Mas esse trecho que é da BR-365, passa ali embaixo do Pontilhão, depois de passar pelo Parque do Sabiá e vai até o Trevo da Alvorada, lá depois do Trevo da Alvorada, que se torna a 452 ou a 365 que segue aí por baixo para a região do Alto Paranaíba, mas esse trecho que corta a nossa cidade, ele está muito pequeno, está curto, ali você não tem pontos de ultrapassagem, o trânsito é intenso porque a maioria dos motoristas que passam por ali são motoristas que moram aqui na nossa cidade e utilizam para fazer o seu trajeto diário e infelizmente, a gente tem se deparado com diversos problemas relacionados a esse tipo de situação e, por enquanto, nada. Inclusive, nós tivemos uma resposta da VLI, que é responsável, a concessionária responsável por esse trecho. A VLI disse o seguinte, que ela recorreu da decisão, daquele pedido da Justiça, e seguirá se manifestando nos autos do processo. Isso em relação a essa demanda que eu estou fazendo o questionamento sobre esse pedido que foi feito pela Justiça. Então houve uma decisão da empresa que eles recorreram dessa decisão e aguardam aí novidades em relação a esse processo para ocorrer uma nova manifestação. O triste é que enquanto isso, um recorre daqui, um recorre de lá, os acidentes continuam acontecendo e as melhorias não ocorrem nesse trecho, que é muito sério. A gente tem que também procurar o Ministério Público para entender, né? E aí, o que o Ministério Público pode fazer em contrapartida a partir do momento que você tem, né, uma ação que está sendo recorrida aí pela empresa e por enquanto nada acontece. Ô, burocracia que prejudica a nossa sociedade. Mas uma análise precisa ser feita. Será que esse pontilhão não seria melhor retirar esse trecho do trem que passa por ali, afastar ele um pouco mais da nossa cidade, já que a cidade não para de crescer? Será que isso não seria até mais barato, interessante economicamente? Então, algo que precisa ser discutido e analisado e aguardamos aí uma resposta.